Olá você, está no ar a segunda edição do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do mais querido do Brasil. Deus veio para treinar o Flamengo? Neto critica a animação em relação a Felipe Luiz como técnico. Surpreendente, péssima notícia foi revelada nesta quinta-feira pelo portal GE. Gabigol decide renovar e faz um único pedido para sacramentar a sua permanência na Gávea. Agora, Corinthians anuncia a compra de Hugo Souza, goleiro do Flamengo. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo para você. Olá, muito boa tarde. Muitos torcedores do Flamengo estão muito animados ao ver o Felipe Luiz assumir o time profissional depois da saída do Tite. No entanto, o fanfarrão e ex-jogador gordo, o tal de Neto, acha que essa animação com a novidade é um pouco exagerada. Ele disse o seguinte na sua última terça-feira, naquele programinha mequetrefe que ele tem na Bandeirantes. Aspas, parece que estamos falando de um grande técnico, como se ele fosse o novo Tele Santana, só porque está assumindo o Flamengo. Ele estava no Sub-17 até pouco tempo. E se ganhar um jogo, a imprensa já vai começar a dizer que ele deve treinar a seleção brasileira. Ô Neto, ô esclerosado do Parque São Jorge, você faz tudo para ter audiência, não é não? Por sinal, anda muito baixa com esse seu programinha aí de quinta categoria, cara. Ô, sem noção, vê se enxerga, cara. Deixa de ser invejoso. Esse seu codinome de craque Neto só pode ser brincadeira, porque você nunca foi craque de nada, cara. Só de baixaria e de polêmica. Você, como jogador, foi razoável, só sabia bater falta e acabou a sua carreira melancolicamente no Bangu, aqui do Rio de Janeiro, com mais de 120 quilos. Lembra disso? Ah, para de encher o saco da gente, cara. O time do Corinthians está quase sendo rebaixado a ponto de falir e vai perder para o Flamengo do Felipe Luiz, que você está criticando aí maldosamente por inveja e covardia. A classificação para a final da Copa do Brasil vai vir sim, com certeza, aí dentro da sua casa. Anota aí, seu bobalhão, anota no teu caderno e deixa de fazer encrenca e ficar falando mal do meu time. Você é um bobalhão de plantão, cara. O jovem goleiro da base, Cauã Santos, foi vendido pelo Flamengo para o Frankfurt, da Alemanha, por 1,6 milhão de euros, 8,4 milhões de reais na cotação da época, em agosto do ano passado, e está encantando os alemães. O goleiro titular Kevin Trapp precisou passar um tempo fora e o Cauã logo ganhou a chance de mostrar o seu talento. Estão todos boquiabertos com ele e o jornal AS da Espanha destaca as suas boas atuações. O AS projeta que Cauã Santos tem tudo para ser o novo Dida da seleção brasileira e explica os motivos que fazem as projeções serem tão otimistas para o jovem de 21 anos. A publicação acredita, sim, que a seleção brasileira tem dois grandes goleiros, Ederson e Alisson. No entanto, projeta que, principalmente por conta da idade, o ex-flamenguista é o herdeiro daquele setor. Pela idade e projeção, o Cauã Santos é um dos principais candidatos a ocupar a meta do Brasil na próxima década, acrescentou o jornal AS sobre o jovem do Frankfurt. O Cauã tem uma média de 5 defesas por jogo na Bundesliga e conseguiu parar 78% das finalizações feitas no seu gol. A missão de substituir Kevin Trapp está concluída e pode se repetir durante essa temporada. Reconhecido como um dos clubes mais ricos da América do Sul, o Flamengo apareceu na lista dos 100 clubes mais valiosos do mundo, segundo o levantamento do CIES, Football Club Observatory, ocupando o número 63 com 210 milhões de euros em investimentos. Produção, coloca aí pra gente os 10 maiores clubes do planeta. Vamos ver. O Real Madrid lidera o ranking com 1,728 bilhões de euros, seguido do Manchester City com 1,4 bilhões. Em terceiro vem o Chelsea com 1,388. Em quarto, o Arsenal com 1,225. Em quinto, o Barcelona da Espanha com 124 bilhão de euros. Em sexto, o Liverpool da Inglaterra com 1,09 bilhão. Em sétimo, o PSG da França com 1,088. Em oitavo, o Manchester United
United com 989 milhões de euros. Em nono, Tottenham da Inglaterra com 886 milhões de euros e em décimo, Bayer Leverkusen da Alemanha com 862 milhões de euros. O Palmeiras é o número 62 com 211 milhões de euros e o Botafogo é o de número 84 desse ranking com 141 milhões de euros. Conforme informações do perfil Bastidores Fla, o Gabigol vem se mostrando flexível nos bastidores e já aceita um contrato de 2 anos para ficar na Gávea. Ele está disposto a iniciar uma nova negociação para garantir a sua permanência. Vale destacar que, atualmente, os valores não são vistos como entraves, já que a proposta foi vista como satisfatória pela diretoria do Flamengo. A própria diretoria buscou um acordo por um contrato de 1 ano, que não foi aceito pelo jogador naquela época, porque ele queria 5 anos e mais um aumento considerável no salário, o que não condizia com o seu atual momento em campo. A diretoria do Flamengo e o staff do jogador devem se reunir em breve para tentar fechar um acordo bom para todo mundo. O Flamengo teve o pedido de alteração da tabela da Copa do Brasil acatado pela CBF, pelo motivo da data FIFA terminar 2 dias antes da partida decisiva contra o Corinthians, porque o Flamengo teve 7 convocados para as seleções dos seus países e eles chegariam muito em cima para esse jogo. Mas o Corinthians e o Vasco tentaram anular essa mudança no STJD, que vai julgar esse pedido amanhã. O Vasco chegou a cogitar entrar na Justiça Comum para garantir que a programação voltasse ao original, mas não teve apoio de nenhum clube afetado pela alteração e o seu presidente Pedrinho acabou desistindo dessa ideia. Um dos prejudicados com essa alteração foi o Botafogo, que não vai ter o Nilton Santos disponível no dia do jogo devido a um show que vai acontecer no estádio. Mesmo prejudicado, o Botafogo decidiu ajudar o Flamengo na troca de datas dos jogos, desde que o Flamengo facilitasse também para que o jogo do Botafogo contra o Criciúma na sexta-feira pelo Brasileirão fosse realizado no Maracanã. O pedido do Flamengo na semana passada foi conjugado e isso impactou em vários clubes. O São Paulo ficou sem o Morumbi por causa de um show, o Botafogo também ficou. Mas foi acertado com o Flamengo o seguinte, aspas, beleza, fazemos alteração, mas vocês vão ter que deixar o Botafogo jogar no Maracanã, porque ficou sem estádio nessa alteração de datas, disse lá o André Rizek do Sport TV. Portanto, Landim e Textor chegaram a esse acordo e vida que segue, ainda com o chororô do Corinthians, que espera ter sucesso no seu pedido junto ao STJD no julgamento de amanhã, morrendo de medo de ter que enfrentar o Flamengo com todos os seus principais jogadores. O Corinthians notificou oficialmente o Flamengo nesta quinta-feira sobre o exercício da opção de compra dos direitos econômicos do goleiro Hugo Souza, o famoso Neneca. O Timão comprou 50% dos direitos do jogador por 800 mil euros, aproximadamente 4,7 milhões de reais na cotação atual, conforme previsto no acordo de empréstimo. O pagamento vai ser realizado em 4 parcelas entre 2025 e 2026. Anteriormente, o Corinthians já havia desembolsado 200 mil euros, 1,19 milhão de reais, pelo empréstimo do Hugo Souza até o final de 2024. Devido a um erro de comunicação, o clube paulista acreditava que poderia comprar o jogador a partir do início de outubro, mas a data correta era a partir do dia 10, que é hoje. Isso resultou no pagamento de uma multa de 500 mil reais ao Flamengo para ter o goleiro junto aí à semifinal da Copa do Brasil no primeiro jogo. Pelo Flamengo, o Hugo jogou 71 partidas e sofreu 71 gols. Hugo Souza disputou 22 jogos pelo Corinthians, sofreu 23 gols e defendeu 4 pênaltis. Além da sua atuação em campo, o goleiro tem se destacado como um líder fora de campo, sendo um dos principais nomes na reformulação do elenco do Corinthians, sob a gestão do presidente Augusto Melo.
Se você está curtindo esse programa, então não esquece, manda brasa agora no like para fortalecer o nosso canal. Se você ainda não é inscrito, bora lá, me dá esse prazer, aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali e pronto, simples assim, muito obrigado. O elenco do Flamengo se reapresentou ontem com o objetivo de enfrentar o Fluminense no próximo dia 17, 2 dias depois do término da data FIFA pelo Campeonato Brasileiro. Acontece que uma péssima notícia foi revelada nessa quinta-feira pelo portal ge.com. De acordo com a foto, o atacante Luiz Araújo está de muletas e deve demorar para retornar aos gramados, bem mais do que a nação imaginava, por conta de uma grave lesão de fratura na cartilagem do joelho direito, que aconteceu no dia 15 de setembro, no jogo contra o Vasco. Depois de ser diagnosticada a lesão, o Luiz Araújo passou por uma cirurgia e realizou fisioterapia sem impacto por 6 semanas, sem colocar os pés no chão. O canhotinho era o único do sistema ofensivo do Flamengo que não tinha tido contusão. Ele jogou 50 partidas, nas quais fez 6 gols e deu 10 assistências. Mas quando se machucou, foi logo uma contusão séria, porque ainda, segundo o GE, ele só deve estar apto para ser relacionado nas 2 últimas rodadas do Campeonato Brasileiro. E, para piorar, ele ainda voltaria sem ritmo, ou seja, é muito possível que ele só volte mesmo em 2025. E com isso, o Felipe Luiz nem deve mais contar com ele para essa reta final de temporada, abrindo aí chances para o recém-contratado Gonzalo Plata ou até mesmo para o próprio Michael. Aí eu te pergunto, você acha que o Luiz Araújo vai fazer falta para o time do Flamengo nessa reta final de temporada? Coloca aí! Bom, por enquanto foi isso, espero que você tenha gostado do nosso programa. Muito obrigado por você ter ficado comigo até aqui. Um forte abraço, não esquece de compartilhar esse programa com seus parentes e amigos flamenguistas para a gente crescer o nosso canal. Eu conto muito com você, bora lá ser feliz, pra cima deles, Mengão!